Fala galera do Colégio Batista, um forte abraço, pessoal do segundo ano. Espero que esteja tudo bem com vocês, cara. Vamos mantendo aí a quarentena, se cuidando, fazendo isolamento social. Bom, na nossa última aula, na semana passada, nós falamos sobre a questão da energia no Brasil, ou seja, falamos sobre petróleo, a Petrobras, o petróleo no Brasil, todo aquele contexto do governo Vargas em si durante esse grande período. Mas só que a gente podemos observar uma coisa: o Brasil ele é rico nessa formulação de energia. Podemos ver e observar o território brasileiro, pela sua dimensão, ele apresenta um repertório muito grande de fatores energéticos. Por exemplo, eu tenho aqui fonte de energia no Brasil, que a gente vai dar o início, né? Está sentando a apostila de vocês, acompanha aí, tá assim, não tem nenhuma dúvida, perfeito. Então, assim, as fontes de energia que nós temos aí hoje são várias, inúmeras. Se a gente contabilizar bem, o Brasil tem energia eólica, energia solar pela sua posição global, temos a energia de biomassa. Então, assim, mas o problema é o seguinte: será que nós utilizamos diretamente todo esse tipo de energia? Sim ou não? Será que que acontece no Brasil que ainda não utilizamos? Aliás, não só no Brasil, mas no restante do mundo inteiro, assim, o uso desse tipo de energia não é muito utilizado. Ou seja, há um grande interesse, assim, pela questão pelo uso do petróleo, né? Eu até falava em uma aula para alguns alunos a questão do petróleo no mundo, né? Nós temos a OPEP, que é a Organização Mundial Organização Petróleo, né? Eles que organizam a questão do preço do petróleo, ou seja, então há uma ligação muito forte, assim, primeiro da questão da indústria automobilística com os produtores de petróleo em si. Mas o fato é que podemos ter uma seguinte visão. Hoje, o petróleo ele se torna um instrumento bem articulado para a questão global, ou seja, ele é o mecanismo de energia global. O mundo depende muito do petróleo, ou seja, mas aí basta a gente olhar o seguinte, que quando começa a utilizar esse tipo de energia lá na Revolução Industrial, nós praticamente caímos na seguinte armadilha. Ou seja, o que está sendo feito no Brasil na questão do, da preservação ambiental, ou seja, o uso de combustíveis fósseis, ou seja, está ligado diretamente com o aquecimento global. E isso liga diretamente o uso do petróleo, ou seja, se a gente olhar bem, automóveis, quando eu falar em automóveis, é de falar na questão do transporte público, ou seja, ônibus, caminhões, aviões, todo tipo de transporte hoje, para você ver o peso do petróleo, utiliza, por exemplo, um carro comum, um carro popular, ou seja, carro de passageiro, utiliza gasolina. Gasolina nada mais é que um derivado do petróleo. Um caminhão, ele utiliza óleo diesel. Óleo diesel nada mais é que um derivado do petróleo. Para por aí, Fábio? Não. Querosene. Querosene é utilizado do quê? Utilizado em aviões, helicópteros, ou seja, são tipo de focos de energia que são utilizados. Então, ou seja, praticamente podemos dizer que 90% de toda a energia utilizada no planeta é a base de petróleo. Bem, aqui eu trago o seguinte, né? Um quadro que mostra a utilização de energia aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, 2,6% da energia produzida no Brasil é nuclear, 8,2% de biomassa, 6,9% de solar ou eólica, 4,1% de carvão, 2,5% petróleo e derivados e 10,5% de gás natural. Uma pequena observação: esse 4,1% é de carvão mineral, não é carvão vegetal não, tá? Carvão vegetal nós utilizamos no churrasco, galera, quando voltar na quarentena aí. Então é utilizado. Então, o carvão mineral é utilizado na formação de energia. E 65,2% é energia hidráulica, ou seja,
Grande parte da energia produzida no Brasil vem das hidrelétricas, ou seja, de rios. Então, olha aquela parada que eu estava falando para vocês diretamente. O, a dependência de um tipo de energia. Isso mexe totalmente com o panorama de um país. Então, o Brasil hoje ele é muito dependente da energia hidráulica, ou seja, da energia da água. Caso futuramente, assim, tenhamos um problema de ordem nacional na questão de rios, falta de chuva, certamente nós devemos ter sérios problemas na questão da energia, ou seja, a energia vai ficar cara, porque grande parte nossa dessa energia vem do uso finito da água. Então, assim, uso infinito, achando que a água um dia vai terminar. Não vai terminar, com certeza. Então, vejamos. Então, hoje, eu separei para vocês relativamente três tipos de energia que veremos aí com grande propriedade, ou seja, as termoelétricas, o gás natural e a energia nuclear. Bem, são três tipos de energia que o Brasil ainda está engatinhando. No grande caso, assim, vejamos aqui, usinas termoelétricas, ela é bem utilizada ainda no Brasil. Bem, caso que hoje nós temos no Brasil uma grande quantidade de usinas termoelétricas, essas usinas termoelétricas, elas são responsáveis por geração de 9% da energia dentro do Brasil. Mas é que esse tipo de usina termoelétrica, aqui no Brasil, ela praticamente é o camisa 12 do time. Ou seja, é aquele reserva de luz. Porque quando há a falta de energia, por exemplo, 4 anos atrás, como tivemos o problema da falta de chuva no Brasil, o Brasil foi obrigado a acionar as termoelétricas para gerar energia, ou seja, quem teve aí, você pode perguntar ao seu pai, sua mãe, o que aconteceu nesse período. Houve um aumento gradual da energia elétrica. Por que houve um aumento? Porque nós deixamos de utilizar a energia hidráulica, que era a energia que para muitos é barata, mas começamos a usar a termoelétrica, que é cara, ou seja, a usina termoelétrica ela utiliza praticamente recursos de combustíveis fósseis. Então vejamos um pouquinho, quem já ouviu falar, um pouquinho dessas usinas termoelétricas. Bem, como funciona uma usina termoelétrica? A usina termoelétrica, ela, basicamente, na termoelétrica, a caldeira é aquecida com vapor e produz vapor, o qual, em alta pressão, move as partes da turbina do gerador. A energia nuclear, por meio de reações nucleares, também é a fonte do calor para aquecer a água, ou seja, é a base do vapor. Então, assim, uma usina termoelétrica, ela pode ser movida, aí que entra um fator interessante, ela pode ser movida por uma pressão gerada por um gerador a diesel ou um gerador nuclear, chamada energia nuclear. Então, o que acontece? Esse vapor é que nem você coloca uma chaleira. Bem, tive aquela chaleira que antigamente que apitava, certamente porque ela apitava, porque o vapor impulsionava. Então, olha que fato interessante. O vapor que é acionado, ele faz girar essas turbinas e essas turbinas geram energia. Então, que fato interessante. Então, assim, a usina hidrelétrica, as turbinas funcionam com o movimento da água. Se não tiver água, as turbinas não funcionam. Então, na termoelétrica já é diferente. Ela funciona dessa forma. Então, assim, é primordial para um tipo de energia no Brasil. Aqui nós temos modelos, né, assim, ela, para para a nossa questão ambiental, ela é prejudicial ao meio ambiente. Como assim prejudicial ao meio ambiente? Você pode ver que ela lança, ou seja, ela trabalha com vapor e parte desse vapor não fica diretamente dentro da usina, ele é liberado. Então, isso praticamente mexe com a questão ambiental, ou seja, a gente tem uma questão do aquecimento global muito fluente ainda no nosso território. Grande parte, assim, o Brasil, apesar de ter os rios como principal
principal fonte de energia aí, ou seja, os geradores de energia, nós temos aqui, ó, nesse mapinha, ele representa assim, esses pontos azuis são as termoelétricas distribuídas no Brasil. Elas continuam, como eu falei para vocês, é o 12º jogador, sempre esperando naquele momento. Ou seja, se houver um momento de crise, a detalhe, tem algumas que funcionam diariamente, frequentemente, mas tem aquelas que ficam tipo de stand-by. Foi uma invenção do governo brasileiro para tentar suprir a questão da produção de energia dentro do território nacional. Então, assim, essa questão das hidrelétricas, da termoelétrica é um fato muito importante. Então, esse tipo de energia é uma energia cara, perfeito? Hoje, as usinas termoelétricas elas se encontram divididas de uma forma bem não irregular dentro do Brasil. Ou seja, 43% se encontra na região sudeste, 26% na região norte, 13% na região nordeste, no sul temos 20% e no centro-oeste exatamente 8%. Ou seja, aonde que vai ter a maior gama de consumo de energia? No sudeste, ou seja, Rio, São Paulo e Minas, onde que tem o maior contingente populacional, onde o consumo de energia é muito caro, muito amplo, ou seja, onde que as empresas funcionam. Então, hoje nós temos uma gama muito grande de usinas termoelétricas, ou seja, essas usinas termoelétricas foi um investimento dos anos 90 aqui no Brasil. Aliás, o investimento em energia no Brasil, ele praticamente ficou estacionado durante alguns anos. Então, nós temos aqui, essas são as usinas termoelétricas divididas no Brasil. Outro fator interessante que eu queria compartilhar com vocês é um outro tipo de energia, que é o gás natural. Bem, gás natural você lembra logo de quê? GNV, gás natural veicular, ou seja, também é. Mas aí, só lembrar o seguinte, o gás natural, ele é retirado exatamente dos poços de petróleo, ou seja, o gás natural é uma mistura dos derivados de combustíveis fósseis formado quando camadas de animais subterrâneos ficam submetidos a intenso calor e pressão ao longo de milhares de anos, ou da biomassa, quando está em decomposição, ou seja, o processo para retirar o gás natural, ele também depende muito do combustível dos fósseis, ou seja, é o processo idêntico ao do petróleo, ou seja, quando você abre o poço para retirar o petróleo, certamente você vai encontrar gás natural. Então, às vezes tem que tomar muito cuidado porque em alguns casos pode ter explosão, e essa explosão é causada exatamente por esse acúmulo de gás. O gás natural no Brasil, ele começa a ganhar muito ênfase nos anos de 2009, 2008, porque grande parte dos combustíveis aqui passava por uma alteração do preço muito grande e os carros começaram a utilizar o GNV, ou seja, o gás veicular, né? Então, é um combustível que caiu na graça do brasileiro porque ser um combustível barato e ele é utilizado tanto na questão dos automóveis, como falei para vocês, tanto em indústria, casas, ou seja, e é considerado uma fonte de energia mais limpa que os derivados de petróleo e do carvão. A indústria industrial também é utilizado em indústria para a produção de metanol, amônia e ureia. Ou seja, ele se tornou um combustível diretamente muito barato para o brasileiro. Ou seja, então começamos aí a ter uma outra fonte bem interessante de combustível. Então, assim, o uso do gás natural se tornou uma coisa bem prática do brasileiro em si. Aliás, o Brasil, durante alguns anos, tinha como grande parceiro na transição de gás natural a Bolívia, né? Assim, um grande produtor de gás natural do mundo, podemos dizer que é a Rússia. A Rússia é um grande produtor de gás natural. Até teve um momento que teve a Rússia tentando invadir a Crimeia, né? Uma das hipóteses levantada foi a questão da consumo ou apropriação indevida do gás natural da Crimeia. Bem, vantagens do gás natural. Vejamos aí vantagens do gás natural.
é um combustível limpo, sim, produz mínimo de gases, tá, gás poluente, tem muita, serve tanto para a indústria, serve tanto para o consumo popular. Então, é um tipo de energia muito propício para a questão ambiental. Alguns ambientalistas confundem, a gente vejamos a questão dos carros, os carros em si, os carros durante algum tempo utilizavam gasolina e depois fizeram um teste com gás natural. Então chegaram à conclusão que grande parte do consumo, da produção de poluentes se reduziu muito, ou seja, a emissão de CO2 na atmosfera reduziu muito graças à troca do gás natural. Mas o problema é, como eu falei para você anteriormente, o petróleo ele domina grande parte do cenário mundial. Então, o Brasil é um dos poucos países no mundo que trabalham com essa questão. Por exemplo, carro saindo da concessionária, geradinho com kit de gás natural, muito difícil. Por exemplo, nós temos aqui, eu coloquei a foto de um carro que isso, o dono, o proprietário do carro, ele deve fazer uma adaptação no carro dele para ele ter o gás natural. Outro fator é a questão do gás de cozinha, né, que tem utilizado o GNV. Então, é bem importante, porque é um consumo mínimo, menos poluente, mas que requer um certo cuidado, porque esses gases, para chegar até o posto de gasolina, por exemplo, vindo por dutos. Até em prédios também, quem mora em prédio, nós temos o gás vindo por duto. Isso é muito problemático porque pode acontecer de vez em quando explosões de bueiro, porque a rede não é bem salientada. Ou seja, então pessoal, fica a nossa primeira parte aí. Você não sai daí, que teremos no próximo vídeo nós veremos o seguinte: a questão da energia nuclear no Brasil. Ou seja, ficou com medo? Energia nuclear dentro do Brasil, explosão Chernobyl. Opa! Para essa. Então, espera aí, não sai daí, valeu? Forte abraço.